Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Parábolas. Por quê? No ensino de Cristo por parábolas se manifesta o mesmo princípio de sua missão ao mundo. Para que pudéssemos entender sua vida e caráter divinos, Cristo tomou nossa natureza e habitou entre nós. A divindade foi revelada na humanidade. Os homens podiam aprender do desconhecido pelo conhecido. Coisas celestiais foram reveladas pelas terrenas. Deus se revelou na semelhança do homem. Diz a Escritura: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13, 34 e 45. Guiando assim do mundo natural para o espiritual são as palavras de Cristo, elos na cadeia da verdade que une o homem a Deus e a terra ao céu. A terra agora está deformada e maculada pelo pecado, mas mesmo nesta condição, muito do que é belo ainda permanece. As lições objetivas de Deus não são obscuras. Quando bem compreendidas, a natureza fala do seu Criador. Mas se estas lições foram perdidas de vista, e os homens não reconhecem a Deus em suas obras, que se fará? Os homens honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Romanos 1, 25. Desta maneira, os pagãos em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1, 21. Assim, hoje, ensinos de homens em vez de ensinos divinos são dados ao povo. Papas, padres e pastores são mais honrados do que Deus e sua palavra. A palavra desses homens vale mais do que a palavra de Deus. Quando ouvem algo bíblico, contrário à sua crença, não estudam, não buscam para ver se é assim. Sua resposta é: já tenho minha igreja, vou consultar o meu pastor. E as igrejas definham cada vez mais. A natureza e as sagradas escrituras, dadas para revelar a Deus, são ensinadas de forma tão confusa que se tornam um meio de ocultar a Deus. Pastores, mesmo com a Bíblia aberta, ensinam o erro ao povo, dando interpretações espiritualistas à mesma. Cristo procurou remover aquilo que obscurecia a verdade, já naquela época. Veio tirar o véu que o pecado lançara sobre a face da natureza e desse modo trazer à luz a glória espiritual de todas as coisas que foram criadas para o refletir. Suas palavras focalizaram sob aspecto novo as lições da natureza, bem como as da Bíblia, e as tornaram uma nova revelação. Jesus colhia lírios formosos e os dava às crianças e aos jovens. E ao contemplarem-lhe o rosto juvenil que brilhava o semblante de seu pai, lhes dava a lição: olhai para os lírios do campo, como eles, na simplicidade da sua beleza natural, crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Mateus 6, 28 e 29. A isto seguia então a segurança e a importante lição: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mateus 6,30. Essas palavras no Sermão da Montanha foram dirigidas ainda a outros, além das crianças e jovens. Eram dirigidas a toda a multidão. E no meio delas havia homens e mulheres sobrecarregados de aflições, perplexidades, magoados por desenganos e tristezas. Jesus prosseguiu: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram.
Mesma palavra deixando claro que estas coisas os gentios procuram. Milhares hoje que se dizem cristãos buscam igrejas no desejo de encontrar apenas isso: o que comer, o que beber, carro novo, casa nova, enfim, prosperidade material. E estendendo as mãos à multidão, Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Desta maneira interpretava Jesus a mensagem que ele mesmo deu aos lírios e à relva do campo. Ele quer que a leiamos em cada uma dessas flores, em cada haste da relva. Suas palavras estão cheias de consoladoras afirmações e são próprias para fortalecer a confiança em Deus. Tão ampla era a visão que Cristo tinha da verdade, e tão extensos os seus ensinamentos, que cada aspecto da natureza foi utilizado para ilustrar verdades absolutas. As cenas sobre que os olhos descansam cada dia foram todas relacionadas com alguma verdade espiritual, de modo que a natureza está revestida de todas estas verdades. Estudando corretamente as parábolas, entenderemos lições básicas de forma simples e objetivas, e teremos certamente uma nova compreensão do amor de Deus e de suas lições a nós. Veremos que, de fato, revelou Deus aos pequeninos, os de fé simples e obedientes, aquilo que escondeu dos pastores e sábios segundo o mundo. Pense nisso e que Deus seja contigo.